Olá, tudo bem? Na aula 9 do nosso treinamento básico do sistema PetFlow, a gente vai entender a operacionalizar os grupos dentro do sistema, certo? Com certeza uma aula que vai abrir muito a sua cabeça, vai te ajudar muito a crescer e prosperar com o seu negócio. Por favor, galera, não esquece de dar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, bora para essa aula tão importante. Então, pessoal, antes da gente ir para o sistema e ver como a gente operacionaliza os grupos lá na plataforma, é interessante a gente passar um pouco da lógica, né, do conceito que a gente tem por trás dos grupos, certo? Então, os grupos, na verdade, eles são o centro de custos que você tem dentro da sua operação. Então, um exemplo. Aqui você tem estética, para a parte de banho e tosa, por exemplo. Você tem a parte de loja, onde você vai vender produtos, acessórios e outras coisas. Você tem a parte clínica, né, mais focada na parte hospitalar, então, no atendimento veterinário aos pets. E você tem a parte de farmácia, tá? Cada um desses centros de custos, eles devem ser administrados de forma individual, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma noção geral do nosso negócio sobre lucro, faturamento, custo, né? Mas a gente tem uma visão geral da nossa operação. Então acontece muitas vezes da gente estar investindo muito dinheiro, por exemplo, em centros de custos que têm um retorno líquido menor para o nosso negócio, né? Então a gente pode estar acontecendo de estarmos desperdiçando recursos, né? Daqui a pouco um ajuste no orçamento para que invista um pouco mais em farmácia, onde a margem de lucratividade é um pouquinho maior, ou fazer ou fazer uma melhoria na parte da estética, contratando algum equipamento ou algum pessoal novo e melhorando um pouco a nossa relação custo e lucro. Então, essas respostas, evidentemente, elas vão variar de negócio para negócio, de região para região, de público-alvo para cada público-alvo. Mas é importante que você tenha esses dados lançados de forma correta dentro do sistema, certo? Para que você tenha um entendimento para a tomada de decisão que você vai fazer não ser cega, né? Você ter o dado te apoiando para você daqui a pouco reorquestrar a forma como você está investindo dinheiro no seu negócio. Né? Então, pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho como a gente vai operacionalizar isso dentro do sistema, o sistema conta com algumas funcionalidades que elas vão te possibilitar ratear esse custo, né? O custo de estética, o custo dos produtos da loja, o custo operacionalizado da clínica, né? O custo da farmácia, enfim. Então a gente tem parte de contas a pagar, a gente tem a parte de compras, a gente tem parte de comissão, enfim, toda a parte do sistema que gera custo para o seu negócio, a gente tem como ratear ela pelos centros de custos, pelos grupos, né? Ou seja, um exemplo aqui, eu tenho a conta de luz, né? E eu quero lançar essa conta de luz no sistema e eu quero aplicar 35% do valor dessa conta de luz para a parte de estética, 15% para a parte de loja, 40% para a parte clínica e 10% para a parte de farmácia, tá? Então assim a gente vai conseguindo lançar os custos certos e conforme a gente vai fazendo as vendas, a gente consegue ter uma relação de faturamento, custo e lucro, não só geral, mas por áreas dentro do nosso pet shop, que é o que eu conversei ali no slide anterior. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora no sistema em como a gente pode fazer para cadastrar esses centros de custo, esses grupos, tá bom? Então, continue olhando. Aqui então no nosso sistema PetFlow, na parte de produtos, a gente consegue, ao cadastrar um novo produto, na parte de informações gerais, a gente consegue cadastrar um grupo, certo? Então perceba aqui que quando o sistema vier zerado, né, quando você acabar de criar sua conta, não vai ter nenhum grupo cadastrado. Então você vai cadastrar os grupos que você tem. Quais são, quais são as modalidades, o centro de custos que a sua pet entrega? Ela tem estética, ela tem a parte de loja, ela tem parte de farmácia,
ela tem a parte de clínica. Então são esses grupos, baseado em toda a nossa experiência no mercado, que a gente aconselha que vocês utilizem, né? É pouco interessante a gente fracionar demais, quebrar a nossa pet em muitos grupos, porque isso torna a nossa gestão um pouco mais complicada. Então a gente indica que comece utilizando esses grupos que eu mencionei, tá? Então aqui é o componente que a gente já falou nas outras aulas. Se você pesquisar, ele vai encontrar. Por exemplo, se eu botar o L aqui, ele já vai chamar a loja, certo? Se eu criar um centro de custo novo, por exemplo, clínica, ele vai ver que não tem, vai me dar a opção de criar, e aí eu já vou ter ele na pesquisa. Se eu quiser cancelar essa marcação, é só clicar no X e voltar a pesquisar, tá? E voltando aqui para a tela de produtos, a criação dos grupos ela se dá tanto pela parte de produtos, tá? Quanto pela parte de serviços. Então aqui no serviço eu também vou criar um grupo se eu tiver necessidade, né? Aqui eu vou usar o estética, certo? E se for um serviço veterinário, eu posso usar o clínica, tá? Então, dessa forma, quando você, por exemplo, vamos usar o exemplo dos produtos, quando você tiver uma compra e lançar essa compra vai ter uma conta a pagar para o fornecedor. Então, se for uma compra de produtos, você vai poder jogar todo aquele valor para o centro de custo de produtos, certo? E assim como você fizer, por exemplo, uma venda de um agendamento estético, todo o custo desse agendamento estético vai ir para a parte de estética. E aí você vai ter informações dentro do seu sistema que vão te ajudar muito a entender. Né? Por exemplo, aqui nos widgets que a gente já teve na aula 3, né, de dashboard, você vai ver que você vai poder usar aqui o relatório de centro de custos. Ó, exibe faturamento, custo e lucro dos 5 grupos com maior resultado no seu pet shop, certo? Além, claro, dessa visão de lucro bruto, que é uma visão de venda, faturamento, custo, baseado naquele cadastro do produto, né? Do lucro, do percentual de lucro e do percentual de custo que você bota no seu produto ou no seu serviço, né? E a parte de centro de custo leva em consideração esses rateios das contas nos grupos, certo? Então, acho que deu para entender um pouquinho desse conceito de grupo e qual que é a importância dele, de você cadastrar isso da forma correta. Lembrando sempre, né, pessoal, o sistema está em constante evolução. Então, por mais que algumas coisas possam não fazer sentido nesse momento, já que é um sistema novo que vem crescendo, conforme a gente vai criando funcionalidades, você vai se aproveitando, né, de estar fazendo os cadastros de forma organizada, de forma correta, certo? Então é isso, tá? A aula de hoje sobre grupos fica por aqui. Não esqueça aí, de novo, de dar o like, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Tá bom, pessoal? Então tá. Um abraço e até a próxima aula.